Olá, tudo bem? Hoje a gente vai ver algumas regras sobre o plural dos substantivos. Na língua portuguesa e em quase todas as línguas irmãs do português, o plural se faz simplesmente com o acréscimo de S, mas existem línguas que fazem de forma diferente, como por exemplo o grego. O grego muitas vezes faz o plural com I. Por exemplo, a gente tem em grego, né, a palavra homem, que é como anthropos. E como que é o plural de anthropos? É anthropoi. Só que em português esse S deve-se ao latim. Então a gente vai ver algumas regras mais assim específicas do plural na nossa língua. Primeiramente, a gente vai ter que ter em mente o conceito de sílaba tônica. O que é uma sílaba tônica? Ela é aquela sílaba mais forte de uma palavra, né? Por quê? Porque quando uma palavra termina em uma sílaba tônica, ou seja, quando ela é uma oxítona, ela faz plural de uma forma diferente de uma paroxítona ou de uma proparoxítona. Lembram? Paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima e a proparoxítona é quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Vamos ver isso aí, ó. Por exemplo, vamos pegar uma regrinha aqui, ó. Todos os substantivos terminados em R, Z ou S, sendo a palavra uma oxítona, o plural se faz como? O plural se faz com acréscimo de ES. Como, por exemplo, a gente tem a palavra mar. Qual é o plural de mar? Acréscimo do ES. Por quê? Termina em R. Então, a gente coloca mares. Agora, um substantivo terminado com Z. É um plural que vai ser bem pouco usado. Por exemplo, a gente tem o substantivo gravidez. Ó, terminou em Z. Como que é o plural? Acréscimo de ES. Vai ficar gravidezes. Nós quase não utilizamos isso, né? E aí a gente vai ter os substantivos terminados em S quando eles fazem parte de uma palavra oxítona. Como, por exemplo, a gente tem gás. Como é um monossílabo tônico, a gente coloca o acréscimo do ES. Então vai ficar gases. Tranquilo? Outra ali com uma palavra. Então a gente vê assim, ó, quando um substantivo termina em S e ele é um oxítono, a gente coloca o ES, né? Vamos agora ver quando o substantivo termina em S e ele não é oxítono. Aí acontece uma coisa, quando o substantivo termina em S e essa última sílaba não é tônica, o substantivo é invariável, ou seja, ele nunca muda quanto ao plural. Por exemplo, a palavra pires. Qual é o plural de pires? Pires termina em S, mas quem é a sílaba tônica? Pires, um pi. Então, pires é um paroxítono. Logo, ele não vai mudar. Mas como é que tu sabe se pires está no singular ou no plural? Aí vai depender de onde essa palavra está escrita. Aí a gente pode escrever o pires, ou a gente pode escrever os pires. Tranquilo? E uma outra possibilidade de os substantivos não mudarem
quanto ao número, nós temos quando eles terminam em X, né? Quando eles terminam em X também, ó, substantivos terminados em X também são invariáveis. Exemplo, a fênix, aquela ave mitológica. Como é que a gente vai saber se fênix está no singular ou está no plural? De acordo como essa palavra vai aparecer em uma frase. Por exemplo, tu pode escrever a fênix ou as fênix. Então a gente viu aqui, são esses dois casos em que os substantivos não mudam quanto ao plural deles, né? Quando eles terminam em S, não oxítono, ou seja, quando a última sílaba não é tônica, ou quando eles terminam em X, que aí eles não mudam a sua forma para o plural, né? Tranquilo? Agora, continuando a parte dos substantivos, aqui eu coloquei uma lista de grupos de substantivos que eles se pluralizam, ou seja, eles fazem o seu plural de uma forma um pouco mais específica, ou seja, que não é somente com o acréscimo do S, porque a maioria só basta por S que eles ficam pluralizados. Por exemplo, substantivos terminados em M, como dom. A gente troca o M por um conjunto de duas letras. O plural de dom fica dons. A gente troca o M pelo NS. Agora ali, ó, canal, sol, álcool, paú. Paú é a mesma coisa do que pântano. Então aqui, ó, essas palavras têm alguma coisa em comum, que é o quê? Ó, terminam em ao, ol e u. Só que essas terminações ao, ol e u, elas estão em sílabas átonas, ou seja, sílabas fracas. Então, quando a gente tem um substantivo terminado em ao, ol e u em sílaba átona, todos esses substantivos aqui, eles estão terminados nessas três terminações, ao, ol e u, só que elas estão em sílabas mais fracas. Então, esse aí, basta tu trocar por is. Troca o L pelo is. O L cai e entra o IS no lugar. Que nem ali, ó. Canal vai se pluralizar como? Canais. Sol. Sóis. Aí vai entrar o acento. Álcool. Terminou em L, em ol e sílaba átona. Álcois. A gente troca o L por IS. E o paú, que é o pântano, troca o L por IS. Paús. Tranquilo? Agora aqui, ó, o el e o il. Aqui, ó, nível e fóssil. Substantivos terminados em el e il, sendo que essas terminações estão na sílaba mais fraca, eles fazem pela troca dessas terminações por eis, só que sem acento, porque ele vai continuar átono. Então, nível vai se pluralizar como? Níveis. Fóssil vai se pluralizar como? Fósseis. Tranquilo? Agora aqui vai ter um outro caso. Aqui, ó, papel, tonel. Papel e tonel. Terminou em EL aqui. Só que não é como esse EL de nível. Porque em nível, aqui a gente tem uma paroxítona. Agora nessas duas aqui, ó, papel, tonel, nós temos oxítonas, que são as sílabas finais, que são as mais fortes. Quando a sílaba final em el é a mais forte, aí ele se pluraliza em éis, só que com acento. Então, papel vai se pluralizar papéis. Tonel, tonéis. Il
que quando é sílaba tônica, né? Porque aqui, ó, funil, canil é diferente de fóssil, porque fóssil é paroxítona. E funil, canil é oxítona. Então aqui, ó, funil, canil, a gente vai só colocar o is, trocar o L pelo S. Então funil vai ficar funis. Canil, canis. Olha como é que ficou a pluralização aqui. Funil, funis, canil, canis. Agora, pólen, hífen. Agora a gente vai ver o caso dos substantivos terminados em N. Eles podem se pluralizar de duas formas. Pela forma mais tradicional, que é simplesmente com o acréscimo do ES, do S, quer dizer, ou pelo acréscimo do ES. Aí ele cresce uma sílaba. Que nem aqui, ó, pólen. A gente vai colocar no plural pólens. Só que quando ele chega com a terminação NS, ele perde o acento. Por quê? Porque a gente só acentua a paroxítona terminada em N, não em NS. Hífen, mesma coisa. Hífens, aí ele perde o acento. Agora a gente aqui pode fazer uma outra forma um pouco mais restrita do plural, que colocando ES. Aí ele aumenta uma sílaba e se torna uma palavra proparoxítona. Uma palavra proparoxítona, ela é sempre acentuada. Que nem, ó, pólen, vai ficar pólenes, acento, e o hífen vai ficar hífenes. Tranquilo?